Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso relator e hoje presidente, deputado Eduardo Barbosa, todos os convidados que abrilhantaram essa audiência pública com seus conhecimentos. Em especial, queria cumprimentar a Cristiane de Castro, que é da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que eu fiz questão de fazer esse convite também para poder trazer a visão dela e das APAES lá de São Paulo. Eu tenho certeza que, acompanhando esses debates, essa aplicação da lei vai trazer mais transparência, mais segurança jurídica, vai moralizar essa relação do poder público com o terceiro setor. Nós não podemos deixar que os erros cometidos por alguns, e que são exceção, prejudicam quem trabalha direito. Eu tenho, relator, algumas preocupações. Alguns falaram aqui sobre a questão das emendas parlamentares e faço essa observação porque até dia 20 os deputados precisam apresentar as suas emendas. E digo isso porque eu fui 12 anos deputado estadual em São Paulo e grande parte das minhas emendas ao longo desses 12 anos foi exatamente nessa parceria e nessa valorização das entidades filantrópicas, das Santas Casas, das APAES, das entidades que trabalham seriamente. E sempre fiz questão de visitar as entidades que eu destinei recursos. Pude acompanhar, ao longo desses últimos anos, trabalhos abnegados, trabalhos que deveriam ser do setor público, do poder público, mas, infelizmente, o poder público se mostra incompetente para atender às demandas da sociedade e nós dependemos, sim, desses trabalhos abnegados do terceiro setor. Então, eu faço essa observação porque me preocupa principalmente as entidades de cidades pequenas, que muitas vezes não são lembradas, são trabalhos extremamente importantes em comunidades menores e que podem ter dificuldade para se adequarem, mas principalmente dependem do apoio do poder público municipal. E nós sabemos que a realidade hoje é cruel. Hoje as prefeituras, na sua grande maioria, estão quebradas, estão com grandes dificuldades de cumprir o seu papel e vivemos um ano difícil de uma crise econômica que também afeta o terceiro setor. E se 2015 está difícil, infelizmente, se nós olharmos para o ano que vem, nós vamos fazer uma projeção com a mesma dificuldade. Então, eu acredito que se o relator puder avaliar a importância dessas emendas parlamentares, seria muito importante, com total fiscalização, com a aplicação da lei que não permite que parentes de agentes públicos possam estar envolvidos nesses trabalhos para não desvirtuar o trabalho. Agora, acho extremamente importante que possamos ter clareza para que essas entidades possam contar com os deputados que são parceiros do terceiro setor. Eu trago aqui rapidamente uma pesquisa de um professor da UNB, do professor Lúcio Renó, da Universidade de Brasília, que entre 1998 e 2010 fez uma pesquisa sobre essas emendas parlamentares. E ele chega à conclusão que as emendas, os municípios que receberam emendas nesse período, tiveram redução de mortalidade infantil, aumentaram geração de empregos, melhoraram a qualidade de vida. Então, é reconhecer também o trabalho do parlamentar que, quando indica uma emenda parlamentar, tem a sua responsabilidade, tem os seus compromissos e não tem, aquele que trabalha correto não tem medo da aplicação dessa lei. Então, eu queria cumprimentar a todos, dizer que essa lei
traz avanços extraordinários, principalmente nessa área de transparência. Tenho certeza que os malandros, os picaretas, vão sumir do mapa quando essa lei estiver em vigor. Eu acho que só por isso já vale a pena a sua aplicação. Então, cumprimentar a todos e dizer que estamos aí atentos e vamos trabalhar depois para que o seu relatório seja aprovado na Câmara e farei esse trabalho junto à bancada do meu partido, PMDB. Precisar de você, Baleia, né? Sua presença aqui já me traz um alento bom. O PMDB está com você. Miguel Lombardi. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Eduardo Barbosa, parabenizar a Vossa Excelência por esse trabalho maravilhoso, já de alguns mandatos aí. E eu, deputado de primeiro mandato, mas atuo na área social há 35 anos. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa. Tenho certeza, se não fosse a atuação de vocês, a questão social do nosso Brasil ainda estaria em outra situação. Nós precisamos, lógico, sempre caminhar, mas que Deus continue abençoando muito vocês no trabalho maravilhoso que vocês fazem. Nosso parceiro aqui de Estado, amigo, o Baleia, outros deputados presentes, senhoras e senhores. Estou aqui também, deputado Eduardo Barbosa, para contribuir, para apoiar. Acho que a gente tem que fazer tudo para facilitar para que o terceiro setor, nossas entidades, possam caminhar, possam receber recursos, receber incentivos, já tem uma fiscalização, sei da importância da lei também, mas de suas restrições também ficam difíceis para as entidades caminharem. E é tão difícil. A gente acompanha a luta dos voluntários, daquelas pessoas abnegadas que fazem bazar, vendem pizza, enfim, para complementar o recurso para que essas entidades às vezes não fechem. No estado de São Paulo, sou de Limeira, interior, tem muitas entidades e a situação não é diferente em todo o Brasil, não é diferente no estado de São Paulo, as dificuldades que são e por isso, a importância desse projeto caminhar, dessa medida provisória, aglutinar, não sei, da melhor maneira os pedidos das emendas, as exclusões também. Volto a dizer, nós temos que facilitar o trabalho das entidades, dessas pessoas abnegadas, incentivarem capacitação. Em certas entidades vai ser fácil, em outras vão ter dificuldade. Nesse chamamento público dessas dificuldades, eu vejo com receio, às vezes, essa questão do chamamento público. Porque, às vezes, muitas entidades ficarão fora, principalmente aquelas menos estruturadas, para alcançar o recurso que, vou de encontro que o deputado Baleia Rossi colocou, essas emendas, eles contam, tanto no Estado como no Federal, essas ajudas para que eles possam prosseguir nesse trabalho maravilhoso na área social do nosso país. Então, estou aqui à disposição para contribuir, para apoiar, para trabalhar em conjunto com todos vocês para que nós possamos atingir nosso êxito, que o êxito maior é maior qualidade de vida, maior apoiamento nessas instituições que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho voltado àquelas pessoas que realmente precisam. Sou da Sociedade de São Vicente de Paulo há 21 anos, sei da dificuldade que é na área social, então nós precisamos de todas as entidades, de todas essas pessoas, de todo esse voluntariado. Com certeza, deputado Eduardo Barbosa, o senhor terá êxito e conte conosco também para que possamos construir realmente um projeto que vai atender a todas as entidades e não colocar entraves para que elas não possam trabalhar e não possam receber recursos. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, deputado Miguel. Nós vamos estar atentos a todas as suas colocações. Deputado Afonso Florencio. Deputado Eduardo Barbosa, relator, senhoras e senhores, objetivamente, nós temos a oportunidade de experimentar um expressivo avanço na legislação brasileira na regulamentação da participação das organizações sociais, obviamente com transparência e com fiscalização e controle dos órgãos competentes. Acho que o primeiro aspecto, e a lei já
A 3019 já avança nesse sentido, mas nós podemos dar uma checada nisso. Não tem nenhum parâmetro de penalização, no sentido de tratamento na lógica do direito penal dessas entidades. Obviamente, se há improbidade, erro, há também no setor empresarial, através das empresas contratadas no 8666. Então, há um preconceito, Vossa Excelência vai enfrentar no plenário da Câmara, e aí compromisso de termos parlamentares de diferentes partidos na sustentação do seu relatório é importante, porque é um preconceito generalizado, inclusive no Congresso, e em especial na Câmara, com essas entidades. Preconceito esse injustificado. As exceções de prática de improbidade são tratadas, como caso de polícia, já são tratadas hoje e devem, assim, ser tratadas com a lei vindo a vigir. Não tem porquê nós estabelecermos procedimentos burocráticos, laudatórios, impeditivos à contratação. Há mecanismo de controle no Brasil, eles eventualmente serão sempre aperfeiçoados, e acho que essa oportunidade ela deve ser abraçada por todos nós como ímpar, e em particular por ter Vossa Excelência como relator. De um lado, uma tradição no Brasil, inclusive com a alusão a um terceiro setor, de uma concepção oriunda dos anos 90, do Estado gerencial, onde está destinado a segmentos da sociedade civil o cumprimento de funções que, por uma concepção de que o Estado é inepto, o Estado é incapaz, é incompetente, deve ser exercido pelo chamado terceiro setor. Mais recentemente, uma outra visão com a ideia de que a participação democrática de entidades da sociedade civil deve ser incentivada, regulamentada e incentivada como forma de fortalecimento da sociedade civil. Na minha opinião, para o que nos compete nessa oportunidade, essas visões são complementares. As demandas de execução de política pública são tão complexas que requerem participação e controle social. E sejam as APAES, sejam associações de outra natureza, posso citar algumas. A política de habitação de interesse social faz chamadas públicas, cooperativas de habitação organizadas pela sociedade civil se habilitam à prestação de serviço, de construção, não é? De construção de obra, de casa popular. No meio rural, inclusive, o PNHR funciona assim. Se nós não tivermos muito nitidamente a possibilidade legal de fomento no sentido de transferência de recursos para a obra, sempre reforma é mais complexo do que edificação, porque os orçamentos são de difícil fiscalização e difícil prestação de conta, mas eventualmente para a reforma também. E para a compra de equipamento, nós vamos ter muita dificuldade de dar o suporte necessário às entidades de toda a natureza hoje existentes e demandantes e já em execução serviços dessa natureza. Acho que qualquer exceção é inoportuna, porque o conceito de prestação continuada ele pode ser aplicado a vários outros setores não estipulados nas emendas que requerem essas exceções. Acho que a pontuação pela trajetória, não é? As APAES, por exemplo, ou as filantrópicas no setor da saúde e da assistência social, são de notório reconhecimento social. Haver na chamada pública pontuação que habilite a instituição a ser selecionada em função do seu currículo, do seu histórico, das certidões de prestação, acho que é oportuno, mas renovar é necessário. Vou dar um exemplo comparativo, digamos que excludente, está fora. O Brasil tem uma nova lei de prestação de serviço de assistência técnica rural, por chamada pública. E a demanda é de que haja continuidade na prestação da assistência técnica.
O fato de haver chamada pública não implica em que necessariamente haja descontinuidade. E a importância de que haja continuidade do mesmo prestador deve ser reconhecida no processo seletivo, através da pontuação da entidade que ali já presta esse serviço. A natureza da chamada pública é que dá transparência, dá publicidade, né, da isonomia no tratamento. Os órgãos de controle vão depois, na forma da lei, averiguar se houve desvio. Mas isso é o contingente, não é o necessário. O necessário é a chamada pública em cima de critérios previamente divulgados. Quero dizer que dei o exemplo da assistência técnica e da habitação de interesse social. Vou dar um outro exemplo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e a política, por exemplo, do PRONAF e da agricultura familiar é muito anterior, inclusive, aos governos atuais, mais recentes. Mas ele se consolidou no Brasil. E, através dos territórios da cidadania, isso é uma política de Estado. Tem conselho, tem fiscalização de organizações sociais, né? As cooperativas, a OCB acompanha, a Unicafes acompanha, as duas grandes entidades de cooperativas do Brasil acompanham. E quando em um território, o território da cidadania, o parâmetro é IDH. Regiões, territórios, diferentes estados do Brasil, onde o índice de desenvolvimento humano é baixo. E quando aqueles territórios se reúnem, e ali tem representação de prefeituras, de assembleias legislativas, de vereadores e de produtores e produtoras associados, às cooperativas, e em muitas oportunidades a OCB. Quando eles averiguam a importância de uma obra de infraestrutura, o Poder Executivo Federal aloca recursos. A decisão não é discricionária do governante de plantão, é dos territórios dos órgãos colegiados. Entretanto, a aparecer objetando a transferência para as entidades da sociedade civil. Então, eventualmente, uma cooperativa que, digamos, abate animais de pequeno porte e que requer uma intervenção para poder abater animais de maior porte. E a OCB tem muitas cooperadas dessa condição, e ela requer um investimento em infraestrutura. Como não pode hoje, tem que ir para a prefeitura. Aí, às vezes, o prefeito é opositor do presidente da cooperativa. Aí o prefeito resolve não fazer aquela intervenção. E aquilo que é o desenvolvimento territorial. E se chegar lá no OCB, tem eleitor de todas as orientações partidárias. Esse não pode ser o parâmetro. Não pode ficar. Aí, se o prefeito fizer, pode ser considerado pelo Tribunal de Contas triangulação. Também há objeção nesse sentido. Então, a nítida possibilidade legal, obviamente com parâmetros de transparência e de fiscalização para o fomento, é necessário para o Brasil. Se uma PAI precisa de uma obra, ou se uma filantrópica, uma Santa Casa precisa de uma obra feita, obviamente, a Santa Casa vai ter uma pontuação em decorrência dos serviços historicamente prestados. A possibilidade legal de que isso ocorra deve estar prevista. E não é porque é a organização social que é necessariamente inidônea. E não é porque é a empresa que é necessariamente idônea. Então, gostaria de fazer esse registro. Outro registro, se vocês me permitem, não quero me prolongar muito, mas não podia perder essa oportunidade. É de que a vedação a qualquer remuneração a dirigentes da entidade, ela joga para a dificuldade de gestão mesmo dos termos de parceria. É óbvio, porque as pessoas, no mínimo, vão se dividir entre aquela atividade que te remunera e te sustenta e a atividade, digamos, prioritária do interesse público, que é de que aquele recurso seja bem executado. Então, para a boa execução, precisamos de pessoas com um grau de dedicação mínimo que permita, digamos, a intensidade, não é? Seja de tempo, de carga horária, seja intelectual, laboral, que para o sucesso do termo de colaboração ou de fomento. Quero dizer que essas expressões, só para me ocorreu agora registrar nitidamente, sou da opinião que deve estar nítido que é possível fomento, e que fomento não é meramente a manifestação prévia de interesse, mas também para uma prestação de serviço. Acho que deve haver a possibilidade de fomento, doação de equipamentos, compra de equipamentos, obra com doação daquele patrimônio edificado. Acho que essa previsão legal, isso
Isso não é improbo, não é... Isso é uma necessidade da sociedade brasileira, independente da orientação política. Nós temos no Brasil diversos casos, por exemplo, na área rural, ou na área urbana, com laticínio, com empreendimentos que hoje, inclusive, exportam. Até recentemente, eu não chequei para essa audiência, as 5 frigoríficos que exportavam, se não me falha a memória, para a Rússia, carne, tem DAP, Declaração de Aptidão à Pronaf. E muitas tiveram investimento. E quando você vai ver lá, tem 3.000 associados, homens e mulheres, agricultores familiares. E a gente promove o desenvolvimento regional. Então, é porque me ocorreu que o primeiro ponto, o item fomento, termo de fomento, deve ser nitidamente autorizativo da possibilidade de doação. Então, voltando ao segundo ponto que eu queria registrar, acho que deve ser permitido nitidamente na lei. Claro que haverá decreto, vai regulamentar, não é para fazer farra, é óbvio. Eu acho que inclusive é ruim que toda vez a gente tenha que ficar dizendo que não é para o desvio, quando o erro será tratado na forma de crime. E é irrisório, é contingente em relação à prestação de contas das organizações sociais. Quero dizer, portanto, que exceção é inadequado e que a possibilidade porque senão a lei vira do menor demanda real de contratação, apesar de que, quero insistir, deve ficar nítida a possibilidade das entidades em geral, inclusive na área rural, agrícola, habitacional, que hoje nós temos programas dessa natureza. Se nós não abarcarmos agora, como é que vai ser depois da lei vigir? Vai ser ao arrepio da lei? E os tribunais de contas vão fazer... Ou nós vamos mutilar a possibilidade, por exemplo, do programa de habitação de interesse social, que hoje existe, e muitas entidades estaduais, muitos entes subnacionais, estados e municípios, também já executam programas dessa natureza, não é? Independente da orientação partidária. Quero dizer que tenho algumas emendas, venho dialogando com a BONG no meu estado, a companheira Eliana. As entidades têm trazido contribuições importantes, não apenas nessa audiência pública, e quero me colocar à disposição para nós tentarmos construir aqui na comissão um texto com razoável acordo que nos permita fazer como fizemos na 676, inclusive incorporei emenda de Vossa Excelência, e tivemos naquela oportunidade o deputado Arnaldo Faria de Sá, que era defensor da derrubada do veto, defendendo a manutenção do veto, porque via no texto do PLV que seria apreciado no dia seguinte aqui a possibilidade de, mantendo a saúde do regime geral da Previdência, obtermos alguns avanços. E assim ocorreu. Então, acho que se nós pudermos fazer um texto que, digamos assim, nos dê segurança jurídica, mas nos permita avançar com os instrumentos de execução de políticas públicas, na parceria com as entidades da sociedade civil, e que esse texto aqui aprovado seja um texto que nós possamos defender no plenário da Câmara e do Senado posteriormente, como um texto de consenso, e nós gradativamente efetivarmos um diálogo com o governo, buscando que esse texto tenha acordo com o governo, aí nós vamos poder dar sustentação ao seu texto no plenário, combatendo, como eu disse, o preconceito hoje vigente em relação às entidades da sociedade civil. Acho que dos nossos colegas, invariavelmente, porque eles conhecem, pelo rigor, digamos assim, de fiscalização, do bom gasto, compromisso com o bom gasto, e muitas vezes pelo desconhecimento da natureza dos serviços e da boa-fé com que esses recursos têm sido executados por essas entidades. Parabenizar pelo seu trabalho, a todas as senhoras também, por tudo que vocês têm feito pelo nosso povo, e me colocar... Deputado Afonso Florencio, acredito que a sua posição e a sua forma de articulação vai ser essencial para a gente poder fazer com que o aprimoramento da lei aconteça no plenário. Concordo que nós, muitas vezes, no debate em plenário, nos apegamos a pequenas questões que nos impedem o avanço. Foi assim quando do relatório da senadora Gleice Hoffmann, e a gente precisa realmente transpor essa visão preconceituosa para que a gente tenha a lei vigorando o mais rápido possível, mas que ela não possa trazer um complicador, mas sim um processo facilitador da relação do governo com as organizações não governamentais, que já é tradicional,
e que agora nós estamos criando, inclusive, um novo marco regulatório que estabelece, por parte do Estado, a responsabilidade de definir claramente as parcerias para o bem do cidadão. Eu acho que isso, para nós, é essencial. Em relação ao serviço de ação continuada que colocou, a nossa preocupação é justamente porque nós já temos a organização dos sistemas de assistência social e da saúde, principalmente, que traz claramente para nós as exigências dessas entidades para fazer parte do sistema. Por exemplo, na área da assistência social, elas têm que ser cadastradas junto aos conselhos municipais, ela tem que ter os seus registros, o conselho já é um órgão fiscalizador constante nas ações continuadas, que quando ela não está exercendo de forma efetiva, não se renovam as parcerias. Então, a gente acredita que nós temos que considerar um marco regulatório que já define a organização desses sistemas. Não seria nós que vamos, inclusive, atropelar os conselhos devidamente constituídos que têm esse papel fiscalizador. Por isso que nós precisamos harmonizar isso para que não haja o risco de continuidade de serviço. Porque hoje, a qualquer momento, se uma entidade já não presta o bom serviço, pode ter a quebra da continuidade de imediato, basta o gestor denunciar, né? Então, essa ponderação que você colocou, eu estou tentando reportar no nosso relatório, dando um poder deliberativo dos conselhos setoriais para avaliação dessas parcerias. Me permite, relator, no caso da assistência técnica rural, por exemplo, né, as entidades prestadoras que concorrem às chamadas públicas, e hoje não só o governo central tem chamadas públicas na lei da terra, mas também já subnacionais, governos estaduais têm chamada pública de terra, e em alguns casos municípios também já têm chamada pública, eles preenchem requisitos similares, eles têm que ser, as entidades têm que estar credenciadas nos Conselhos Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, nos Conselhos Estaduais ou em Conselhos Municipais. E há a possibilidade também de, digamos assim, denúncia na hipótese da não prestação de serviço. A única tese que eu defendo é que a natureza da ação continuada não pode impedir a possibilidade de que, eventualmente, com alguma regularidade, haja alguma publicidade do processo seletivo, de algum processo seletivo. Acho que não é impeditivo. E que, na hipótese de esse recurso ter que ser adotado na lei, que nós não o façamos de uma forma a excluir alguns outros serviços hoje prestados que têm uma natureza também continuada. Eu estou citando o caso da assistência técnica rural, que preenche requisitos similares. Então, tenho convicção da boa conduta, na boa condução que Vossa Excelência vai dar ao tema. Sei que não é um tema simples. Acho que o parâmetro que Vossa Excelência apresenta como balizador do relatório está correto, mas apenas registro para que nós possamos refletir sobre o tema. Ok. Eu acho que os nossos convidados foram muito claros naquilo que eles identificam como importante de ser apreciado. Eu vou, então, ressaltar aqui, só um minutinho, a presença de Maria de Lourdes Rocha Lima Nunes, do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Luiz Fenelon, do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa do ICAP, e Eduardo de Oliveira Filho, do Hospital das Graças, gerente de projetos e mobilização de recursos, que esse hospital é de Curitiba, no Paraná. Mas eu gostaria até de comunicar aos deputados que amanhã eu marquei de 9 às 11 horas uma reunião onde estarão presentes os nossos consultores legislativos com os nossos gestores que aqui estiveram na audiência pública anterior e com as organizações que estão aqui também presentes. E eu convido aos deputados que estão presentes, se quiserem ter acesso à minha versão preliminar do relatório amanhã, nós estaremos reunidos e a gente solicitará ao meu gabinete para informá-los o local onde vai ser a nossa reunião, porque nós teremos a oportunidade de debater a proposta do texto, né? Porque a ideia, deputado Florencio, é que a gente apresente o relatório na terça-feira que vem, certo?
Então, se a gente puder, nesta reunião, acordar a proposição do relatório, eu acho que nós ganhamos tempo para apreciação dessa comissão, porque a partir disso nós vamos precisar de estabelecer uma estratégia de articulação com o plenário, né? E aí nós vamos precisar de todos vocês para nos ajudarem nisso. Na realidade, dia 18 de novembro, a medida provisória caduca. Então, a ideia é nós aprovarmos o relatório na próxima semana para que a presidência das duas casas possam pautá-la assim que for possível, que a gente tenha um tempo aí tranquilo para que a aprovação se dê antes do dia 18 de novembro. Nós temos, inclusive, essa questão... Então, nós temos aí 2 ou 3 semanas para aprovar. Se essa sua sugestão estiver lisa, a gente evita pedir lista. É essa que é a nossa tentativa. Por isso, eu os convido para poder, amanhã, a gente estar conversando sobre o texto, ok? Ótimo. Bom, em relação ao governo, eu acho que desde o momento que eu fui indicado como relator, a gente tem conversado, né, Laís? Eu acho que tudo que nós estamos tentando absorver, mas nós teremos também no dia de hoje a possibilidade de ter uma conversa com o governo para apresentar alguns pontos. A Laís vai estar conosco conversando também. Então, sendo assim, eu quero agradecer a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada